Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cicast. E pessoal, hoje eu trago um assunto que ao mesmo tempo polêmico, é um assunto que eu julgo muito importante para qualquer empresa, qualquer corporação, independente do tamanho, que é o tratamento de dados e inteligência artificial. Para mim, são dois assuntos que a maioria das empresas ainda negligenciam muito, mas a partir do momento que você consegue dominar tanto a análise de dados, quem é a tua persona, quem é a pessoa que está comprando dentro da tua estrutura e também usar a inteligência artificial em prol do teu negócio, a escala ela é mais do que certa. E para falar desse tema, hoje eu recebo uma pessoa que é expert desde 2018 falando sobre inteligência de dados, falando sobre inteligência artificial. Acho que tá surfando aí na crista da IA, então acho que tá num time muito legal, inclusive para trazer bastante insight para vocês. E é uma pessoa que, dentre esses tópicos, já conseguiu gerar mais de 500 milhões de reais em resultado para os seus clientes e eu tenho certeza absoluta que vai conseguir contribuir bastante com você, pequeno e médio empreendedor. Geraldo Franciscani, seja muito bem-vindo ao Cicast. Espero que possamos ter uma boa troca e que você consiga trazer vários insights para a nossa audiência. Muito obrigado pelo convite, obrigado Fonseca. Cara, vamos lá, vai ser bom aqui contar um pouquinho da nossa história e tentar ajudar o pequeno, médio e às vezes até o grande empreendedor, né? Com certeza, legal. Com certeza. Pessoal, para quem não conhece, Geraldo Franciscani é CEO da Guidance e eu queria começar, cara, com você falando um pouquinho da Guidance, um pouquinho da história da Guidance. Você estava me contando lá atrás, desde 2018, é muita coisa, né? Nasceram no interior, mas traz um resumo pra gente. Cara, a Guidance é uma empresa que ela foi criada em 2018, ela foi fundada de um desejo de tentar fazer um outsourcing de várias propostas de emprego que eu tinha na época e, obviamente, assim, ela surgiu de um fato ali quase que fatídico, que eu tive que fazer uma reunião com o time da Victoria's Secret de conjuntivite. Eu falei, cara, vou escolher um mundo mais tranquilo, vou abrir uma empresa, né, mas na época... Empresa mais tranquila, né? Não, bem mais tranquilo. Mas enfim, e aí foi quando eu entrei de fato, assim, na verdade antes eu já tinha tentado abrir algumas empresas com alguns amigos meus da computação, 2 ou 3 e obviamente falharam, a gente era muito técnico, a gente não tinha muito a visão de negócio. E aí quando surgiu a Guidance eu não precisava tanto de cliente porque eu já tinha o cliente. Então como eu recebia muita proposta, eu chamei 2 amigos, o Pedro Bernardina e o Thiago Costa Porto lá da UFMG, pra gente construir a Guidance. Eu falei, cara, eu tô cheio de propostas de emprego aqui, me ajudem a dar vazão nisso aqui. A gente contrata algumas pessoas e a gente começa a fazer as entregas, né? E aí, quando a gente começou a fazer isso, era ótimo, a margem era alta, a gente recebia em dólar, até que veio pandemia. Quando veio pandemia, foi aquele choque, porque todo mundo era presencial, ia todo mundo almoçar junto, então eu conseguia controlar a cultura, 15, 20 pessoas, 25 pessoas. Veio pandemia, todo mundo remoto. Então, esse foi um dos primeiros choques que a gente teve lá na Guidance e chegou em final de 2021, o TCP, que, cara, o cara era muito bom, um gênio, assim, ele tava morando na Europa, ele falou, Gê, acho que não dá mais pra mim. E ele foi muito duro com a gente no sentido de, duro e verdadeiro, tá? E eu acho que ele estava certo, ele falou, cara, eu acho que a gente não tem maturidade empresarial pra tocar uma empresa. Muito conhecimento técnico, né? Muito técnico, pouco negócio e na época a gente não tinha essa busca por um conhecimento empresarial. Já tinha empreendido antes? Já tinha falido algumas empresas, igual eu te falei, né? Então, já tinha 2, 3, a gente fazia sistemas ótimos, que a gente assinava, as cabeças eram ótimas, a gente não conseguia vender. Então, na Guidance, eu acho que o primeiro passo que deu certo é que o cliente já estava lá. Legal. A demanda estava criada. Então, basicamente uma empresa, em geral, é uma empresa de vendas. A parte operacional, você tem a sua obrigação. Agora, vender não é uma coisa fácil. E aí, ele saiu. Quando ele saiu, no mesmo ano, um outro sócio nosso também saiu. Veio 2022, a nossa cultura, a gente estava tentando retomar a cultura do remoto, mas ainda estava uma cultura ainda que não era tão legal. Chegou 2023, descobrimos que quase metade da empresa trabalhava em mais de 2 empregos, quase quebramos novamente em 2023. E foi quando surgiu ali o Vinícius, que é hoje um dos nossos sócios e nosso CTO. Ele estava saindo do Banco Inter, eu falei, Vini, cara, vamos abrir uma empresa, uma Guidance focada em dados IA? E aí ele topou, abrimos juntos.
E foi super legal que um dos nossos primeiros projetos foi com o Banco BS2, cara. E foi para estruturar um data lake do banco. Então, Começaram grande, né? Puta de um projeto. Era um projeto de 6, 7 meses, eles iam colocar 5 pessoas do time dele, a gente ia colocar 6, 7 pessoas do nosso time. O nosso time veio de banco, era um puta time, a gente fez um projeto em 4 meses e meio e eles colocaram uma pessoa. Aí você fala, putz, projetaço. Quando a gente terminou o projeto, o pessoal não sabia se era... Cara, brincadeiras à parte, mas assim, o pessoal não sabia como usar o Data Lake. Porque a gente não fez o projeto focado nas áreas de negócio. E aí a gente foi conversar com as áreas de negócio. Hoje o BS2 é um dos nossos grandes parceiros. E aí a gente fez também o projeto de antifraude deles também, que foi super legal. Mas aí a gente foi conversar com as áreas de negócio para a gente remoldar o Data Lake focado nas áreas de negócio. Foi aí que a gente percebeu que dados IA, cara, por tecnologia só, falha. Essa é a maior verdade. Assim, a grande maioria dos projetos de dados, e aí já trazendo o insight, né? A grande maioria dos projetos de dados IA que falham, eles são porque eles não são feitos, primeiro, escolhendo ali, priorizando a oportunidade correta. Em geral, as pessoas que vão tocar da área de negócio ou da tecnologia, elas não estão tão interessadas em fazer aquilo ali, então aí o projeto vai para água abaixo, ou então tem algum outro fator de risco que não deixa ela levar. Então, lá no Banco BS2, a gente viu muito isso, né? A gente fez todo um projeto de tecnologia que foi lindo, e aí quando chegou para a área de negócio, eles não conseguiam usar. Já no Atlético, cara, aí já 2024 para 2025, foi quando a gente mudou o nosso discurso, e hoje a Guidance não faz nenhum projeto que a gente não tenha um ROI claro, né? Um resultado ali, uma chance de ter um resultado muito claro. A gente fez de outra forma. E aí que é o nosso, que a gente chama da nossa metodologia Decision-Centric. O que é essa metodologia aqui? A gente entende um pouco do negócio e dos desafios. A área de tecnologia ela tem que estar comprada, mas a gente entende um pouquinho dos desafios das áreas de negócio. E aí, em cada uma dessas áreas de negócio, a gente começa a priorizar, e tanto em nível de complexidade, se as iniciativas que têm oportunidade são muito complexas ou pouco complexas, o potencial de resultado, né, o ROI que aquela iniciativa pode dar, e se tem alguns fatores de risco que são mitigados. Primeira coisa é o sponsor atuante. Então, uma pessoa que esteja ali da área, que tome decisão e que vá atuar de fato no projeto e que queira fazer o projeto acontecer. E os outros é se tem algum risco, se os dados estão bons ou não. Lá no Atlético, a gente foi falar da venda de ingressos. Então, assim, eu acho o case do Atlético ele é super legal porque ele é um beabá, sabe? A gente foi falar e a gente conversou com várias áreas e o primeiro que eles queriam eu gostaria de entender a venda de ingressos para eu poder vender mais ingressos. E aí, a gente fez uma primeira proposta de Data Lake, a gente juntou dados ali de sócio-torcedor, de compra e venda de ingressos e de utilização de ingressos. A gente enriqueceu esses dados com dado de clima, com dado de escalação, com dado de história de vitórias e derrotas. E a gente fez 3 algoritmos para eles, de no-show. Primeiro, pessoas que iriam comprar ingresso e não iriam no jogo. Segundo, pessoas que tinham cadeira cativa e não iriam. Terceiro, pessoas que tinham cadeira, iriam resgatar essa cadeira e não iriam. E a gente sugeria ingressos que eles poderiam vender a mais. Cara, foi super legal, assim, foi super legal essa iniciativa, porque no primeiro jogo, assim, para alguns setores eles não podem vender para outros, mas alguns setores eles poderiam vender, enfim. Eles conseguiram R$80 mil de lucro com dados IA. E quando você começa a conseguir lucro em uma área, as outras áreas de negócio começam a se interessar. E aí foi quando a gente teve o grande case do Atlético, a gente deu 15 milhões até hoje de lucro em dados IA, e a gente começou a ser observado por outros clientes. Então, por exemplo, na Líder Aviação, a gente tem um case super legal, que ele vai sair agora, deve sair agora na mídia, mas basicamente a gente fez uma otimização de tempo de aeronave parada, com uma organização do conhecimento e com uma IA em que o engenheiro ele pode perguntar e ela dá todo o lastro daquela aeronave de troca de peça, de manutenção, e isso juntando uma base, cara, gigantesca. Então, hoje a Guidance, a gente tem quase 100 pessoas, a gente já passou por maus momentos, obviamente. A gente aproveitou do hype da IA, porque a IA, hoje as empresas têm orçamento para fazer, mas a gente vai contra o movimento daquela IA rasa, sabe? A gente vai muito no movimento de, vamos estruturar as bases, os dados corretos. Cara, se não for para ter resultado, não faça. Porque a maior forma, assim, uma forma muito fácil de você torrar dinheiro e gastar muito dinheiro é você colocando um cloud, alguma coisa assim para todo mundo. E a gente teve uma notícia na última semana, na penúltima, que a Uber fez isso, né? Ela queimou o orçamento de IA dela quase todo, até abril do ano inteiro,
porque todo mundo ficou usando e não teve tanto ganho de performance. Então a gente toma muito cuidado com isso. E deixa eu voltar um pouquinho, você falou um pouquinho sobre o BS2. Né? Então, lá atrás, vocês estruturaram um projeto de dados, né, IA para o BS2 e, segundo tudo que você me trouxe, né, todo o contexto, assim, o conhecimento técnico de vocês sempre foi um conhecimento muito, muito alto, muito forte, né? E aqui você traz para mim, cara, uma falha na implementação, né? E eu vejo isso acontecer muito, né? Hoje, na maioria das empresas, não só de inteligência artificial, de tecnologia. Então, às vezes, você vê muito conhecimento técnico, né? Você vê um time extremamente qualificado, mas na hora de implementar, a gente acaba vendo algumas falhas, alguns buracos ali que acabam colocando em xeque, né, aquela implementação, aquele projeto. Qual foi o maior insight, o maior aprendizado para você? Cara, foi assim, a gente mudou a nossa postura desde esse projeto. Porque o projeto em si, para a área de tecnologia, e ele foi um sucesso. Imagina, você tem um projeto de 7 meses, que você entrega em 4 meses e meio, e você não precisa de usar quase nenhuma pessoa do cliente. Então, assim, o projeto foi um puta de um sucesso, tanto que eles são os nossos, assim, são grandes parceiros nossos, é o BS2, um dos nossos grandes parceiros. O único erro nosso, e aí na época eu faço muito minha coisa, a gente não construiu focado na área de negócio. E aí, depois que a gente terminou, foi quando a gente teve que dar um passo atrás e a gente não teve que implementar tudo, porque tudo já estava ingerido, com governança, com segurança, então essa parte estava muito boa, a parte técnica, só que a gente teve que moldar a última camada ali do Data Lake, que era a camada analítica, para sustentar as análises de fato que as áreas de negócio precisavam fazer. Mas a partir disso daqui foi quando a gente mudou o nosso discurso. Porque é o seguinte, antes a gente vendia o quê? A gente vendia Data Lake, a gente vendia IA, a gente vendia, sei lá, BI. Nesse momento, eu vi o seguinte, cara, tecnologia não pode ser uma fonte de custo. Esse Data Lake aqui, sem apoiar as áreas de negócio, ele era uma fonte de custo. Porque, beleza, a tecnologia estava linda, estava estruturada, com governança. Mas ele não fazia com que as áreas de negócio tivessem mais performance. E aí a gente deu um passo atrás falando, cara, vamos agora, nós só vamos pegar projeto, vídeo case do Atlético, por exemplo, da Líder, que tem um potencial de ROI. Porque senão a gente joga fora. Já teve vários projetos assim que a gente começou a executar, e aí depois a gente parou, inclusive, de pegar clientes, né, que os sponsors não estavam interessados, então a tecnologia não estava interessada. Porque assim, se as pessoas dentro da empresa não quiserem fazer, tanto tecnologia quanto a área de negócio, cara, não adianta continuar. Teve um caso, foi um caso engraçado que a gente foi conversar com uma empresa grande de energia, tinha sido recomendado por um grande amigo meu, e a gente conversando, eu tive uma reunião de 1 hora com o dono, e estava o diretor de tecnologia da empresa e o gerente de dados na época. E durante a nossa conversa, e tecnologia assim, renovável era algo que eu tinha um conhecimento grande de tecnologia, e a gente conversando, o dono da empresa, cara, ficou encantado, falou, animal, só que as outras 2 pessoas de tecnologia nem olharam para a tela, da reunião era online, nem olharam para a tela. E aí depois ele pegou, me ligou e falou, ô Geraldo, nossa, animal, nós vamos fechar um projeto. Eu falei, cara, eu não vou nem chegar a te enviar uma proposta. Teu time não tá engajado para isso, né? Eu falei com ele, você viu que seu diretor e seu gerente nem olharam, cara, para a tela? Ele, cara, não percebi. Eu falei, eles nem olharam para a tela. Agora imagina, se você que é o dono, você tá presente. Eles não olharam, imagina quando o projeto estiver rodando. Eu falei, cara, eu vou te dar prejuízo. Aí ele, putz, mas eu vou falar. Eu falei, não, velho, o que você tem que preocupar é o seguinte, eles estão tão dentro, eles estão tão com a cabeça abaixo da água, deve estar com tanto problema operacional, e aí eu tô falando até do seu diretor, que o cara não tem tempo de te escutar em 1 hora de reunião para falar de inovação, de estruturação. Então, assim, é um problema um pouquinho mais profundo, a culpa às vezes nem é dos caras, sabe? Então, hoje eu vejo que se não tiver esses pilares, né? Então, ter dado, a empresa precisa ter dado. A gente tem que ter um foco, então tem que ter gente com foco no negócio. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais importante, que são o que a gente chama de sponsor atuante, ou seja, as pessoas, tanto de tecnologia, uma pessoa de tecnologia, quanto uma pessoa da área de negócio, para, putz, eu vou pegar esse projeto e vou fazer acontecer, cara, a gente nem entra. Porque é custo. E assim, você me trouxe até então dois cases, né? A gente fala do BS2 e a gente fala do Atlético, né? Inclusive eu sou atleticano, então é o maior time de Minas, né? É cruzeirense, né? Não, forma alguma. Menos mal. Então assim, a gente fala de 2 grandes empresas, né? BS2 é uma big empresa, né? A gente fala do Atlético também, é uma grande corporação. Qual que é a tua visão, cara, sobre análise de dados e inteligência artificial para
para as empresas menores, né, para o pequeno e médio, porque hoje eu vejo que ou eles negligenciam, né, ou eles ainda são muito céticos, eles ainda não acreditam no poder da análise de dados e da inteligência artificial, ou eles entendem que eles não têm tamanho para isso. Então, acabam deixando em segundo plano. Mas, pelo contrário, né? Eu acredito que, independente do tamanho da empresa, você entender a fundo o perfil do teu cliente, do teu usuário, e ter uma inteligência artificial para poder potencializar o teu negócio, é extremamente viável, independente do tamanho do negócio. Cara, e assim, novamente, eu não acho que, assim, às vezes um GPT pode te ajudar, tá? Então, uma IA dessas, assim, que você vai falar, ela pode te ajudar, e, cara, principalmente quando você é pequeno, de fato, ela pode te ajudar. Então, vou te dar um exemplo, né? Às vezes você não tem... Você consegue extrair informações relevantes de um contrato jogando no GPT, em vez de você contratar um puto escritório, aí você reduz o tempo ali que você vai gastar. Então, você consegue reduzir alguns custos. Agora, novamente, assim, acho que o ponto que a gente tem que falar aqui é sobre a inteligência do negócio. Então, como que você usa IA para te ajudar na inteligência do negócio? Então, vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, vamos supor que você tenha uma distribuidora. E você está recebendo muito lead, às vezes lead qualificado, lead desqualificado, e você está recebendo muito contato. Tudo bem, e aí, o que você vai fazer com isso? Cara, se você minimamente, se você vende bastante ali, você está com uma taxa legal de venda, se você pegar os seus clientes e você entender de onde que são aqueles clientes que estão, porque provavelmente você vai ter o número de telefone, você vai ter endereço, você vai ter o perfil da pessoa, enfim. Se você pegar uma IA e falar assim, ó, cara, toma essa base de dados de cliente e me fala aonde que eu tenho que atacar. Olha só, aqui já tem várias coisas. Primeira coisa é o seguinte, você já pode chegar no Google e fazer uma pesquisa ali naquelas zonas que ele te falou, aonde que tem o perfil de cliente ideal que você tem. Você pega todos os seus clientes que já venderam, você chega pro Google e fala assim, cara, você poderia me dar o ICP, que é o meu perfil de cliente ideal? E poderia me sugerir algumas coisas a mais que eu preciso fazer? Quais são meus diferenciais, meus concorrentes? Você pode direcionar o seu marketing, então quando o seu tráfego pago, se eu for fazer um tráfego pago ali, em vez de você falar assim, cara, faz em Belo Horizonte inteiro. Se você tem os endereços das pessoas que te compram, você pode chegar para ela e falar assim, você poderia sugerir novos endereços ou então sugerir quais seriam os endereços que eu deveria fazer o tráfego pago? Você reduz o seu custo e às vezes você vai até aumentar a sua base de cliente. Então assim, o meu ponto principal aqui é, a IA ela é inteligente, obviamente, mas ela tem que ser usada com inteligência. E principalmente nas pequenas e nas médias empresas. Porque a grande, ela tem espaço para errar. Tá. A pequena e a média não tem. Então, assim, você pega se você faz um orçamento de IA e se falha, o que a Exame fala, né? Que 95% das iniciativas de dados IA, elas falham. E isso por falta de priorização ou porque o custo de mantê-las é maior do que o custo de uma empresa e de não tê-las. Então, assim, se você erra, provavelmente você vai impactar seu orçamento. Então, minha dica é, cara, dá para usar IA. Não da forma mais básica possível, que é um GPT, para você fazer um contrato, alguma coisa assim. Mas, cara, pensa no que você pode extrair dela. Então, essas formas foram algumas formas que a gente conseguiu direcionar bem, sabe? Mas esse é um erro do pequeno, né? Porque hoje ele acha que a inteligência artificial é o ChatGPT, né? Que vai ajudar ele a fazer alguma pesquisa mais rápida ou vai te auxiliar com alguma ferramenta. Hoje todo mundo, né, fala de cloud, né? Então... Cloud está arrasando. Cloud está arrasando, pouca gente falando de GPT, todo mundo falando de cloud, mas usa tudo de forma muito, muito superficial, né? E assim, a inteligência artificial ela vem para acelerar, né? Mas ela vem também para implementar. E onde você acha que esse pequeno e médio empreendedor ele deve buscar o conhecimento da inteligência artificial? Porque hoje todo mundo é expert, né? Cara, isso eu ia falar. Todo mundo é especialista em IA, mas... Tem uma das coisas que a gente mais bate lá na Guidance, que é uma das coisas que eu particularmente eu luto contra, que são contra o conhecimento muito raso, sabe? A área tá aqui, né? A área ela pode falar, é uma coisa que eu tenho birra. A pessoa que tem um conhecimento muito raso e ela quer dar aula. E principalmente, ou então, aquela pessoa que não executou e quer dar aula. É a mesma coisa de eu querer falar de alpinismo. Cara... O único alpinismo que eu fiz foi de levar minha filha até a montanha. Então, assim... E tem gente que faz isso, né? Então, acho que a primeira coisa é... Cara, toma cuidado com o coach de IA. Toma cuidado mesmo com o coach de IA, porque o cara provavelmente ele vai te fazer gastar uma grana. Às vezes você vai ter você vai, eu consigo construir agente. Aí você vai colocar sua energia ali, que é mais importante às vezes do que dinheiro. Você vai colocar sua energia ali, você vai colocar sua grana ali, seu tempo ali...
E no final das contas, aquilo não vai ajudar em nada. Eu fico vendo gente vendendo prompt hoje É loucura. na internet, né? Então, tem vários anúncios. prompt para manual de não sei o quê. Enfim, não faz sentido, né? Cara, procura quem fez. Eu acho que assim, procura quem fez. Então, por exemplo, cara, novamente aqui, né? O case do alpinista aqui. Cara, eu quero subir uma montanha. Eu procurar uma pessoa que ela só lê o livro, cara, provavelmente ela vai me falar um tanto de coisa, só que ela não viveu a experiência. Exato. É a mesma coisa quando você sai da universidade, cara, você vai buscar experiência quando você vai pro mercado. Então, a primeira coisa que eu falo é, cara, teve alguém que já fez? Você conhece alguém que fez e que deu certo? Que pode te ajudar? Não, porque essa turma que é codear, assim, esses coaches de IA hoje, a galera toma grana dos pequenos, dos médicos que não têm informação, e muitas vezes é o que eu te falei. Aí eles gastam dinheiro que eles não poderiam, e isso um tempo, investem uma energia e atrapalha o negócio. Então, o meu primeiro conselho é, busque uma pessoa próxima que vai querer te ajudar, de fato, né, de uma forma genuína, e que tenha feito. Se essa pessoa fez, provavelmente ela já passou por vários percalços, inclusive essa parte de, cara, será que eu consigo integrar alguma coisa que facilita meu dia a dia, que vai melhorar minha operação? E ela tem que pensar sempre em como que eu trago resultado com isso aqui. Então, se ela tiver esse pensamento, para mim essa é a primeira dica. Não busque essas pessoas que não têm conhecimento. E falando ainda de IA, hoje eu estava vendo uma matéria, e parece que foi a Amazon, fez a demissão de 16 mil pessoas. Né? A Meta também está fazendo isso agora. A Meta também, né? Então, assim, você pegar uma empresa que nem a Amazon e a Meta, né? Que hoje eles respiram e aspiram inteligência artificial, né? E aí colocar 16 mil colaboradores para fora, né? Na tua visão, o colaborador hoje, ele tem que se preocupar? Você acha que em algum momento a IA vai realmente começar a dominar as mesas de trabalho e cada vez menos a gente vai ter mão de obra? Cara, lembra que eu te falei. A IA ela é feita muito para automatizar o que é processual, o que é repetitivo, né? A parte de inteligência é outra coisa. Então, assim, aquele cara que ele faz um trabalho muito repetitivo e ele não busca conhecimento, ele não busca se especializar, ele com certeza ele tem que se preocupar. Agora, quando você tem o outro lado, que é uma pessoa que busca aquela parte de criatividade, de você entender como que você consegue usar o IA para de fato otimizar o seu trabalho, cara, eu jamais trocaria uma pessoa por um IA nesses moldes. Não agora, né? Assim, não sei como vai ser no futuro, obviamente, com a evolução. Mas hoje, né? Inclusive, hoje na Guidance, a gente tem uma escala de pessoas lá, que geralmente uma consultoria, ela tem lá um pequeno número de sêniors, um número maior de plenos, um grande número de júniors e um número maior ainda, talvez, de estagiários. Porque aí que você, teoricamente, eles falam através de livros, né, que você ganha o dinheiro. Lá na Guidance a gente vai para o caminho contrário. Então a nossa pirâmide ali de pessoas que a gente fala, ela não é assim, ela é assim, ó. A gente tem um número alto de lideranças e de sêniors, quase que o mesmo número de plans e um número talvez menor ali de júniors. E por que isso? Porque o que a gente entendeu é que principalmente o sênior, que entende ali, que ele está ali um pouco antes da IA, e ele sim consegue extrair ali o máximo, sabe? E se você tem bons sêniors e boas lideranças, você propaga não só a cultura, mas você propaga a performance. Tem um estudo super legal que fala que se você está trabalhando do lado de uma pessoa que tem uma performance baixa, a sua performance tende a cair 25%. Mas se você está trabalhando do lado de uma pessoa de alta performance, você tende a subir a sua performance em 15%. Então, hoje na Guidance, a gente fala isso muito com as pessoas. A gente quer que as pessoas elas tenham ali os benefícios, que elas tenham ali um bem-estar, mas tudo que a gente faz hoje é muito focado em cultura e performance. Tá. E na tua visão, qual é a área hoje que mais está sendo impactada com a inteligência artificial? Porque hoje você vê, por exemplo, times comerciais, né, que são agentes de IA, né? A percepção que eu tenho, e assim, até foi legal, a gente gravou com o Sverzuti, da Constance, né? Uhum. Então, o Sverzuti é um gênio das vendas, né? E algo que a gente trouxe muito para a mesa foi o quanto a venda assistida, né, por um ser humano, ela é diferente da venda por inteligência artificial, né? Porque o ser humano, ele tem sentimento. Uhum. A inteligência artificial, pelo menos ainda, não tem sentimento, né? Já se fala sobre isso no mercado. Mas na tua visão, é um risco hoje eu começar a automatizar demais, principalmente o meu processo comercial? Cara, e depende, né? Então, assim, vamos lá.
tem empresas que eu acho que não tem tanto problema. Porque, principalmente empresas que o ticket é menor, Tá. às vezes você quer uma coisa mais direta mesmo. Então, aí a IA supre muito bem. Agora, por exemplo, na Guidance, né? A Guidance são projetos com um ticket maior, em que você exige um nível de confiança muito grande, que eu vou tratar com dados, eu tenho que saber sobre governança, eu tenho que saber sobre segurança. Imagina eu fazer uma venda para um banco de uma consultoria de dados IA, ou então de um projeto de dados IA, com uma IA. Eu particularmente, eu não vejo isso. E hoje, muito do que a gente traz de clientes é de recomendação de outros clientes. Você lembra que a gente estava falando do networking ali atrás? Então, assim, hoje a Guidance, eu vejo que o network não só nosso com pessoas externas, mas com os nossos clientes e dos nossos colaboradores com os nossos clientes, muda completamente o game. Então, assim, tem partes, principalmente partes muito operacionais que as pessoas devem se preocupar. Ticket, assim, para ticket menor, eu acho que a IA, e para coisas mais diretas, né, que não precisa tanto desse grau de confiança, eu acho que as pessoas, cada vez menos, elas vão estar mais atuantes, porque as IAs elas estão tendo um nível de refino muito alto. Sim. Mas, geralmente, principalmente para ticket alto, que as pessoas querem ali um cuidado, querem receber de fato, serem recebidas, querem uma experiência, ou então um tipo de negócio igual o da Guidance, que requer um grande nível de confiança, você vai buscar recomendação ao seu entorno, eu acho difícil a IA substituir. Tá. E falando um pouquinho sobre inteligência de dados, né? O que é inteligência de dados? Porque a gente vive isso muito no dia a dia, né? Então, às vezes você vai, por exemplo, no Verde Mar, né? Que é uma rede de supermercados aqui de Belo Horizonte. E a hora que você vai passar no caixa, a primeira coisa que eles te pedem é o seu CPF. Tinha aquele programa Melius, não sei se ainda... Isso aí é daqui de BH. É daqui de BH, inclusive, gigante, né? Então, eu acredito que aquilo ali seja uma forma de você fazer tratamento de dados e inteligência de dados, né? O que seria, cara? E para que serve hoje a inteligência de dados, independente do tamanho do negócio? Cara, então vamos lá. Assim, inteligência... Primeiro, obviamente, você tem que ter os dados. Então, uma vez que você tem os dados ali, que você consegue trabalhar, a inteligência de dados é como que você consegue extrair informações ou insights relevantes que vão ajudar o seu negócio. Então, da mesma forma que a gente pega e prioriza as iniciativas de dados IA, é a mesma coisa com a parte de inteligência de dados. O que a gente está fazendo ali é inteligência de dados. Só que a gente está adicionando uma camada antes que eu tenho um mundo de dados. E eu tenho várias coisas que eu poderia fazer com esses dados. O que eu devo priorizar aqui para fazer primeiro, que é aquela fruta mais baixa, né? Que tem uma complexidade menor e eu vou ter um resultado maior. Então, para mim, hoje, inteligência de dados é tudo que você pode trabalhar o seu dado para ajudar o seu negócio. É um estudo de comportamento? Cara, a IA ela é um estudo de comportamento, né? Então, assim, a IA e os algoritmos que são de previsibilidade, basicamente o que eles fazem é isso, né? Pensa numa cabeça humana. Então, ali, vamos pensar em fotos de cachorro e gato. Né? Você tá vendo, você conhece cachorro e gato desde quando você é criança. Então, se você vê uma foto de um cachorro, você fala, isso aqui é um cachorro. Se você vê uma foto de um gato, você sabe que é uma foto de um gato. Então, assim, a IA, ela é treinada, né? Ela tem um contexto daquilo ali. Então, ela entende, só que em vez de ser só uma cabeça, pensa em 1 milhão de cabeças pensando num universo gigante de dados. O que a IA faz? Ela entende o comportamento e ela vai te falar qual seria o próximo passo baseado em todo o comportamento que ela não entendeu. Então, basicamente, as grandes análises que qualquer cientista faz, ou que geralmente as pessoas que têm uma inteligência grande de dados fazem, é o seguinte. Por exemplo, eu quero saber quando um sócio-torcedor vai ou não renovar. Eu vejo o comportamento, né? Quando eu falo dos algoritmos e as IAs. Eu vejo o comportamento das pessoas que renovaram, e eu vejo o comportamento delas, baseado numa massa de dados, das pessoas que não renovaram. E aí eu faço um corte aonde não renovou. E eu falo assim, qual que foi a diferença dessa pessoa que não renovou e da pessoa que renovou? E quando você tem uma massa de dados muito grande, você pode falar assim, esse aqui é um ponto crítico. Então, por exemplo, jovens de 20 a 25 anos, ou de 25 a 30 anos, do bairro tal, não renovam quando o Atlético, por exemplo, está perdendo, ou então tem uma sequência de derrotas. Não adianta você mandar mensagem para eles. Então, basicamente, a IA,
O que ela faz ela entende o perfil de um comportamento de uma curva A e de uma curva B. Isso é legal, né? Isso é super legal. Só te cortando um pouquinho, porque se você entende o comportamento, né? Então, você sabe que jovens de 25 anos, eles não renovam quando o Atlético perde. Então, talvez esse momento que o Atlético perdeu não é o momento de você fazer um pitch. Não, você não vai fazer. É momento de talvez você fortalecer a relação com ele. Exatamente. Até esperar uma vitória que vai aumentar a probabilidade, ele vai voltar a encaixar naquela curva. Então, o que você... Vamos lá, né? Não adianta nada se eu chegar para você e falar assim, Fonseca, você não vai renovar seu sócio torcedor. Você tem 90% de chance. Não adianta nada de falar isso. Eu tenho que te falar o seguinte, o porquê que você não vai renovar? Porque você é um jovem de 25 a 30 anos, geralmente esses jovens, pelo conteúdo dos dados que, quando ele tem uma sequência de derrotas, a gente vê que isso é muito relevante, que isso impacta muito na não renovação. Então, o que eu vou falar? Crie um relacionamento com ele aqui, quando voltar a ter vitória, você vai voltar para a curva dos que renovam e aí eu vou te fazer uma ação. Então, basicamente, o que a IA faz é isso. Ela identifica comportamentos de uma base massiva de dados, ela identifica o que a gente chama de feature, né, que são características relevantes para você considerar quando você vai falar para aquele indivíduo, e aí ela te fala, olha, a probabilidade dele não renovar ou de alguma ação é essa, espere até isso aqui, ele voltar para a curva aqui normal dele, aí sim, sabendo que essa característica agora ela é normal, você pode fazer uma ação. Agora sim, a gente falando de um time de futebol, por exemplo, né, pelo menos a visão que eu tenho, né, eu acho que é um pouco mais simples você entender o comportamento, porque é emocional. Tá? Agora vamos trazer isso para um contexto, cara, de um comércio, por exemplo. Como é que a gente conseguiria trabalhar esse tratamento de dados, tá? Pra gente ser mais persuasivo e trazer mais venda pro negócio. Cara, eu vou te falar porque enfim, isso é algo que a gente vem estudando bastante, tá? Pensa que você tem... Então, vamos pegar um comércio. E vamos supor que esse comércio, ele anota todas as vendas que ele fez para todas as pessoas, ele tem o endereço, ele tem o sexo, ele tem a idade, ele tem o que essa pessoa comprou em determinado momento, qual foi o ticket dela. Beleza? Então essa é a sua base de dados. Você sabe, baseado em tudo que você já vendeu até hoje, você consegue jogar no IA para falar o seguinte, qual que é o meu perfil de cliente ideal? Esse perfil de cliente ideal é o que você deve atacar. Se você sair desse perfil de cliente ideal, provavelmente você vai estar abrindo uma nova fonte que você vai ter mais trabalho para converter. Esses caras que você sabe que já compraram de você, provavelmente vai ser mais fácil. E você sabe onde que eles moram, você sabe a faixa etária, você sabe o sexo por faixa etária. Então, isso tudo já corrobora. O segundo ponto, você sabe a periodicidade de compra. Então, se uma pessoa compra de um em um mês e ela parou de comprar com você, ou então ela deixou um mês e uma semana, 2 semanas, cara, manda uma mensagem, liga para ela e fala, oi Fonseca, tudo bem? Cara, você sempre compra com a gente aqui e esse mês você ainda não comprou, você tá precisando de alguma coisa, a gente ficou um pouco preocupado. Olha o nível. Se você sabe o que ela compra, e geralmente ela compra e ela começou a diminuir, ou então ela mudou um pouco a cesta dela, você sabe que também teve uma outra alteração. E cada vez mais a gente vai chegando num ponto que é a hiperpersonalização. Então imagina, você compra comigo no comércio, eu sei que você compra comigo no comércio todo mês, e você compra, sei lá, você compra copo, compra microfone e folha. E aí dessa vez, você parou de comprar comigo. Eu vou chegar para você e falar, oi Fonseca, tudo bem? Aqui é o Geraldo, eu sou da Guidance. Eu sei que você sempre compra com a gente aqui um copo, um microfone, um papel. Cara, esse mês tem 2 semanas já, você não comprou com a gente. Me conta aqui, tem acontecendo alguma coisa? Tem algo que eu posso fazer? Tem alguma condição que eu posso fazer? Isso, cara, aumenta o nível de conversão porque você leva um nível de pessoalidade para a pessoa. Isso é muito poderoso. Que ela não espera. Eu mesmo, cara, eu consumo creatina, né? E, eu acredito que uns 2 meses atrás, né? Já estava próximo de acabar a creatina, eu recebi uma mensagem. Tua creatina já deve estar acabando, sei que o teu dia é corrido, para facilitar a tua vida, tá aqui o link para você poder fazer a tua compra. E esse é o checkout que a gente chama de, eu fico brincando que é o checkout da Amazon. Cara, o checkout da Amazon, teve uma vez que eu assinei o Amazon Prime sem saber. Tipo assim, ela colocou lá e... Então, se você chega e fala isso, e eu falo, cara, te toma aqui a condição, e eu sei que você vai comprar, toma um link, cara, assim, pode ser que você não aumente sua taxa de conversão, mas... Pra você não dá tempo do teu cliente ir pro mercado procurar outra opção. E ele sabe que você se preocupa com ele. Eu penso muito no seguinte, quando você está falando de comércio, tem uma coisa que é muito poderosa, que é o sentido de... que é quase que um sentido de gratidão. Então, quando você deixa de comprar e eu mostro que eu me preocupo com você, você fala assim, putz, velho,
cara preocupou comigo. Eu tenho uma gratidão com ele. Entendeu? Quando você recebeu essa mensagem da creatina, você chega e fala assim, putz, o pessoal tá me monitorando aqui. Com certeza. Entendeu? Eles têm uma preocupação comigo. Então, é quase que isso é do ser humano, tá? Você tem um sentido de gratidão e você provavelmente você não vai procurar. Às vezes até tá mais barato, mas você fala, cara, eu vou comprar com ele, o cara se importa comigo. Então, muda completamente o relacionamento e aí a gente fala da experiência, né? A IA pode ajudar nisso? Óbvio. Olha só, ela entendeu o comportamento seu de compras. Sim. E ela entendeu que você provavelmente iria comprar daqui a um tempo. Exatamente. E ela já foi lá e já... Aí, eu acredito que eu tinha mais uma semana ou 2 no máximo de creatina, né? Você já ia comprar. Já tava preparando para comprar. Pô, interessante. E assim, cara, um dos principais trabalhos de vocês hoje no varejo, né? A gente fala de marcas aí como Marte Minas e Vilma Alimentos, né? E hoje, eu acredito que o que vocês mais focam nessas marcas é trabalhar hiperpersonalização, né? Então, assim, é realmente entender a fundo o perfil de consumo desses clientes para que as empresas tenham dados suficientes para conseguirem converter cada vez mais, né? E o empresário comum, como que ele pode usar um pouco dessa tecnologia para conhecer mais o cliente e principalmente, cara, conseguir reativar um cliente que às vezes sumiu, deixou de comprar? Então, olha só, são 2 pontos. Primeiro, só explicar uma coisa que eu acho que é legal, é o seguinte, a hiperpersonalização, ela não só necessariamente pode ser usada quando você vai conversar com o cliente, tá? Vou te dar um exemplo. A gente fez um algoritmo esses dias recentes, uma estratégia de crédito, em que a gente conseguiu aprovar 90% sem uso de birô, que é você constar um Serasa, alguma coisa assim. 90%. 90% das pessoas que a gente mandou para análise de crédito, para mesa de crédito, na Alvo, no Marte Minas, somente utilizando dados internos e alguns enriquecimentos de dados externos. Para quê? Para a gente traçar o perfil de comportamento e saber se aquele cara deveria ter, ou aquela pessoa deveria ter crédito ou não. Então, assim, isso a gente chegou por quê? Porque a gente vai para um nível de grão, né? Que a gente chama de grão de dado, que é você saber a fundo e conhecer a fundo daquele perfil de comportamento. Isso é um dos fundamentos ali, né? Outra coisa é quando você vai sugerir um desconto. Às vezes tem uma pessoa que ela está mais propensa a aceitar um desconto menor do que a outra. Então, você consegue aumentar a sua margem. Então, por exemplo, quando você vai viajar, né? E você vai alugar um carro, provavelmente, se eu diminuir o seu desconto, como é algo de lazer que você vai fazer com sua família, às vezes você prioriza aquele carro do que o desconto. Sim. Mas às vezes você está a trabalho, cara. Você não vai com a sua família. Você está disposto a pegar o preço mais barato. Então, a hiperpersonalização, ela permeia um pouco de várias outras análises, desde crédito até a parte de oferecimento de desconto. E a outra pergunta foi mal. Não, e a minha outra pergunta é, como o empresário hoje, né, ele consegue se adaptar às tecnologias, principalmente, cara, para trazer de volta aquele cliente que sumiu e que de alguma forma saiu da carteira de cliente deles, né? A gente acabou falando, né? Então, assim, para mim, isso tudo hoje, hoje a gente tá vivendo uma era, tem até um livro disso que chama Era da Atenção. Era da atenção. Atenção. É a era da atenção. Hoje, todas as pessoas, assim, a grande maioria das pessoas, a gente pode falar todas, mas a grande maioria das pessoas, elas buscam atenção. Tá aí o grande movimento das redes sociais, enfim. E basicamente, eu falo de experiência. Como que você entrega a melhor experiência do cliente? Qual que é a melhor experiência do cliente guidance? Cara, quando eu tenho um time muito técnico, muito forte, eu consigo me associar à área de negócio, eu consigo estruturar toda a sua área de dados e eu consigo atender a área de negócio e a gente dá lucro. Então, quando a gente faz isso, é a melhor experiência da guidance. O comércio, né, o pequeno empresário, ele tem que entender o seguinte, qual que é a experiência que eu vou oferecer para o meu cliente que ele não vai querer ir para o outro? Lembra que eu falei do sentido de gratidão? E aí a IA ela é muito poderosa para isso, porque ela pode te dar insight de como que você vai operar. Então, por exemplo, você teve o caso da creatina. Então, o caso da creatina já melhorou a sua experiência com aquela marca, porque ele lembrou de você. Entendeu? Se você tivesse deixado de comprar ele, tivesse te ligado e falado, Fonseca, o que está acontecendo? Cara, a gente sabe que você compra creatina recorrente com a gente, você está precisando de alguma coisa, você deixou de treinar, entendeu? Então, assim, quanto maior o nível de experiência, eu acho que menos propenso aquele cliente sair, ou mais propenso ele a voltar, você vai ter. Gente, e olha só o quanto isso é poderoso, né? E que a gente não pode negligenciar dados. Acho que o maior exemplo é a própria rede social, que você acabou de falar, né? Acho que se tem alguém que faz um mapeamento de dados, é a própria rede social. Total. E aí vem aquela sensação de que, nossa, isso aqui é bruxaria, né, cara? Por quê? Acabei de entrar no site para comprar um tênis, eu fechei o site,
A hora que eu entrei no Instagram, o tênis apareceu para mim. Ou você tá scrollando o teu feed e você gosta de cachorro. Cara, vai aparecer só cachorro. Pra quê? Pra poder reter a tua atenção. O algoritmo do TikTok, ele é muito focado nisso, TikTok Shopping agora, inclusive. Total. Né, cara? Assim, a análise de dados e a inteligência artificial, ela é muito poderosa, independente do nível de negócio, né? Independente do tamanho do negócio, né? Mas basicamente é isso. Então, rede social, novamente, ela usa a inteligência para quê? Para entender o seu comportamento de perfil de consumo de mídia e provavelmente o TikTok Shop deve ter alguma lógica em que ela se associa um tipo de perfil de consumo de mídia com um tipo de perfil de consumo de bens. E aí o que ela fez? Ou então agora ela está oferecendo, se você coloca ela X% de desconto, ela dobra o desconto, né? Uhum. Provavelmente o que o TikTok Shop está querendo? Associar o seu nível de consumo de bens com o seu nível de consumo de mídia. Por quê? Se eu conseguir saber que determinado tipo de pessoa que consome tal mídia no TikTok também consome tal produto, eu vou fazer a oferta muito mais personalizada para essa pessoa. E até o nível de margem de desconto que eu vou oferecer para ela. Daqui a pouco eles podem começar a falar de precificação dinâmica de desconto. Então, por exemplo, se eu sei que o Fonseca ele consome esse nível aqui de conteúdo sobre alpinismo, cachorro, tarana, e essas pessoas geralmente elas compram esse tipo de roupa ou esse tipo de bem e elas não ligam muito para desconto, cara, olha só, eu tô falando de um marketing melhor, que eu vou reduzir meu custo porque eu vou fazer uma ação super personalizada pro que você gosta e eu vou reduzir o desconto, né? E uma das coisas muito importantes hoje no marketing, no pricing, são duas coisas relevantes, cara, aonde que eu tô atraindo meu cliente? Eu tô atraindo meu cliente porque eu tô fazendo um marketing perfeito ou porque eu estou dando muito desconto? Você já pensou o tanto que isso é poderoso se você consegue juntar? Porque às vezes você fazendo para determinado tipo de pessoa, se você fizer um marketing bem feito para ela, você não precisa dar tanto desconto. E vice-versa. Atualmente, muitas empresas fazem os dois. Então, o nível de inteligência aqui que pode nos ajudar é como que eu reduzo meu custo de aquisição ponderando isso aqui. Vai ter pessoa que se eu der o desconto, cara, eu não preciso nem focar ela no marketing. Um tipo de perfil. E eu já tiro aqui do meu ads, do meu meta, enfim. Já o contrário também, né? Algumas pessoas, eu fazendo um marketing muito redondinho, com um branding muito forte, cara, eles compram a minha marca sem eu dar desconto. E aí você tem margens cada vez maiores. E é aí que a gente começa a falar de competitividade de empresas. Né? Porque tem empresas, se você usa inteligência para fazer isso, imagina, se eu tenho uma margem maior e eu gasto menos para trazer ou para reter meu cliente, cara, eu tenho muito mais grana para investir em outras coisas. Aí o meu nível de competitividade aqui, quando a gente fala de a gente está falando de uma base massiva de dados e talvez de muito dinheiro, essa outra empresa que não usa e que não está fazendo essas coisas e não está trazendo inteligência para os dados, talvez ela deixe de ser competitiva. E interessante porque assim, né, para mim, a forma mais prática de você analisar uma pessoa é através do entretenimento, né? Porque no entretenimento, ela está num momento de descontração e ela está entregando o máximo dela. E você vê isso acontecendo hoje, inclusive, com grandes plataformas, né? Porque hoje a gente por exemplo, para pensar em Amazon, né? Então, hoje a Amazon, você entra lá, tem um marketplace que te vende desde chupeta de criança a, sei lá, a cama, colchão, enfim. Mas também é uma plataforma que você pode consumir livro, que é entretenimento, né? E você tem também, por exemplo, Prime Video, né? Que são os filmes, né? E através dos comportamentos de entretenimento, é muito mais persuasivo, né? E é muito mais assertivo as ofertas que as plataformas conseguem te fazer, né? Cara, e assim, o estudo de dados, por exemplo, da Amazon, não sei se a Amazon foi o Mercado Livre, olha só, pensa bem. Eles colocaram uma plataforma que as pessoas poderiam vender as coisas. Sim. Então, assim, eles não precisam ter estoque. Inicialmente, as pessoas iam lá e vendiam. No segundo ponto, né, eles estão chegando no nível agora em que eles estão começar a cobrar por produto parado. Ou seja, eles ganham em cima da venda, o estoque não é deles, e eles estão te cobrando pelo warehouse. Cara, é muito inteligente. É muito inteligente. Isso tudo por quê? Porque eles enxergaram um mercado que antes era de um jeito e eles mudaram e agora eles estão enxergando o outro, né? As pessoas agora estão usando a Amazon como sendo depósito. E aí eles vão fazer o quê? Estão começando a cobrar, né, sobre o lock ali, o armazenamento de tudo que eles têm.
Então é outro nível de... E assim, o Geraldo, a gente falou um pouquinho, né, cara, sobre, dentro dessa transição, né, da inteligência artificial, os medos e receios, né, que muitas pessoas têm de hoje perderem os seus espaços. E aí você trouxe também lá no começo da nossa conversa, né, um pouquinho do quanto a empresa ela precisa estar preparada para receber a inteligência artificial, porque se ela não estiver engajada, né? Então, assim, a gente vive uma faca de dois gumes, porque se eu vou implementar uma inteligência artificial na minha área comercial, por exemplo, né? Como eu engajo o meu time de vendas se na cabeça deles a IA tá chegando para tomar minha cadeira, para tomar o meu lugar, né? Como o empreendedor vai conseguir, cara, sincronizar essas frentes dentro do negócio sem que o colaborador se sinta em risco? Cara, a IA, na verdade, ela deve ser um suporte para que aquilo aconteça. Lembra que a gente falou da experiência, né? Cara, várias vezes você já tem um cartão de crédito, aí chega o banco e te oferece um mesmo cartão que você já tem. Isso é um saco, você vai receber uma notificação de algo que você já tem. Agora imagina, em vez de você chegar e falar, vou te substituir, eu vou chegar assim, vou te dar uma porrada de arma para você melhorar a sua venda. Então, eu vou usar IA para entender o seguinte, quando chegar um determinado cliente e ele quer comprar algo, eu já vou te dar um mix de produtos que aquele perfil de cliente geralmente compra. Eu já vou te falar que aquela região, geralmente eles estão mais sucintos a fazer algo. Ou então, se é um cliente já recorrente, eu já vou te falar, já vou te dar do lado aqui tudo que ele comprou para você já chegar e já parecer um amigo dele. Então, assim, cara, o nível de conversão, você está dando arma para que ele aumente o nível de conversão dele, provavelmente a comissão dele, ele vai vender mais. Então, é muito melhor um cliente chegar e te atender. Oi, Fonseca, tudo bem? Meu nome é Paulo. Eu sei que você já conversou com o Geraldo e, cara, eu vi seus últimos pedidos aqui. Como é que é? Nós vamos repetir o último pedido? Olha a diferença que é. Entendeu? Cara, o cara fala assim, putz, é seu amigo. Uhum. Esse quebra-gelo... E tem IA hoje, né? Tem IAs hoje que elas pegam até, inclusive, o que a gente chama de quebra-gelo. Isso pra mim é genial, sabe? Que é o seguinte, a gente tá ali... Você tá ali conversando com o seu vendedor e aí você fala com ele que seu filho tá surfando. E aí você vai falar novamente com ele no mês que vem, ele vai falar, putz, e aí, Fonseca, cara, como é que tá seu filho? Que tu continua fazendo as aulas de surf e tal? Essa parte, eles falam que aumenta a propensão de compra em até 80%. Então, assim, tem coisas que a IA, ela tá aqui para nos ajudar. A minha forma de fazer é como que eu uso a IA, primeiro, para gerar mais lead, aumentar a conversão, e de fato, depois eu vou pensar assim, cara, e aí, como é que aumenta a eficiência do meu vendedor? Os bons vendedores, cara, eu acho que eles, assim, eu acredito que eles não serão substituídos nunca, assim. Agora, novamente, pessoas que fazem processos repetitivos, essas de fato tem que tomar cuidado. Entendi. E para esse empreendedor que hoje se coloca nessa posição de que eu ainda não tenho um tamanho de negócio para poder fazer análise de dados ou para implementar um projeto de inteligência artificial, você acha que ele deve começar por onde? Quais são as principais ferramentas que hoje ele pode trazer para compor o negócio dele, que vá, de alguma forma, aumentar a produtividade, tá? Reduzir custo, mas também aumentar a receita? Cara, eu acho que ele não deve começar ainda por nenhuma ferramenta. Tá. Primeira coisa que eu acho que ele deve fazer é, cara, conversa com uma pessoa que vai ter um interesse genuíno em te ajudar e que já passou por isso. Teve uma época, pra você ter uma ideia, que eu separava 1 hora toda sexta-feira minha pra... A gente recebia muita mensagem por e-mail de pessoas que gostariam de criar produto digital. Isso antes de ter essa febre toda da IA. E aí eu separava 1 hora minha toda sexta-feira para conversar com algum desses leads e para conversar com ele, para entender qual que era o produto que ele queria, se aquilo ali teria fim, se não teria, qual que era a grana que ele tinha para investir, e para orientá-lo a não gastar a grana dele com desenvolvimento, porque geralmente a galera gasta a grana inteira com desenvolvimento, mas o desafio é depois. Uma vez que você coloca o produto no mercado, você tem que gastar uma grana alta com marketing e provavelmente você não vai acertar o objetivo de negócio que você quer. Então você vai ter que fazer várias revisões, vai ter que iterar sobre aqueles produtos até que ele dê certo. Então eu separava 1 hora minha só para isso. O que é a minha sugestão? Cara, procure pessoas que você sabe que já fez e que já fizeram e que tem de fato um objetivo de te ajudar, genuíno, ou então pessoas que de fato têm conhecimento, para você contar para elas sobre o seu negócio, porque cada negócio é um negócio e quem conhece do negócio delas é você, para você contar para elas poderem chegar e falar assim, cara, você pode usar isso e aquilo. Eu usei isso aqui uma vez, foi muito legal, mas tem essa plataforma aqui que talvez ela seja mais simples e mais barata, mais direta. Sabe? Pessoas que já experimentaram de foto. Legal. E o que você tem a dizer, cara, sobre inteligência artificial no ramo da saúde? A gente vê que é uma coisa que vem avançando
Cada vez mais, né, cara? E assim, daqui a pouco estão fazendo cirurgia realmente assim, né? Totalmente remota, totalmente por inteligência artificial. Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, eu acho que cada vez mais, principalmente na saúde, a gente vai ter diagnósticos mais precisos e a IA vai poder nos ajudar muito, né? Obviamente, assim, eu não acho que a IA vá substituir os médicos ou os profissionais novamente. Porque cada vez mais, né? Não só a IA evolui, mas também as doenças, os vírus, eles também vão evoluir. Então, cada vez mais ter pessoas que vão pesquisar coisas novas. Então, cara, o que eu acredito, não só na área da saúde, tá? Eu acredito que a IA ela vai potencializar muita coisa. Mas as pessoas, e eu não acho que ela vai substituir os profissionais, todos os profissionais de área. Vai ter uma parte dos profissionais que ela vai substituir. Mas a grande maioria que de fato trabalha com a inteligência e que busca cada vez mais se especializar, eu acho que essas pessoas vão estar quase que blindadas. Na área da saúde em específico, cara, eu tenho grandes esperanças. Porque eu acho que a IA, a gente teve o estudo da brasileira, né, ultimamente, aquele último estudo da brasileira, que foi super legal. E assim, cada vez mais a gente está evoluindo, então acho que a gente vai ser cada vez mais longevo, mas também a gente não pode deixar o físico, né, a parte de exercício, a parte de se cuidar, deixar tudo para IA. Então, eu tenho uma esperança muito grande, mas também tem que ter a contrapartida ali da sociedade, sabe? A própria inteligência de dados, né, cara, para a área da saúde é extremamente importante, né? Então, hoje você pega comportamento de quem às vezes tem uma doença como um câncer, por exemplo, Alzheimer, e aí você começa a cruzar dados. E tem vários estudos, né, que estão sendo refeitos agora, né? Então, você pega próprio Alzheimer e Parkinson, né? Então, hoje já fala que Alzheimer e Parkinson está totalmente atrelado ao consumo de trigo, por exemplo, de glúten, né? É o que eu te falei, análise de comportamento. Eu acho que a gente vai ter, cara, diagnósticos cada vez mais precisos, porque a nossa massa de dados está aumentando. Então, assim, eu acho que o futuro é muito esperançoso para a parte da saúde. Cada vez mais diagnóstico preciso com essa parte de robótica, cada vez mais cirurgias menos invasivas, né? Mas o que eu falo cara, a turma não pode deixar de estudar. Porque da mesma forma que a IA evolui, que a robótica evolui, eu imagino também que tem um outro lado que as doenças também evoluem. Pensa no Covid, né? Putz, o Covid foi uma loucura. Então, e a gente demorou um certo tempo até entender o comportamento do vírus. Então, assim, eu sempre falo, cara, a IA está aqui para nos suportar, para nos ajudar, para nos apoiar. Agora, a gente não pode deixar de estudar, senão a gente fica raso. E o jovem, cara, hoje, né? Se a gente fala de pandemia, a gente fala de pandemia há mais ou menos 5, 6 anos atrás, né? Então, um jovem de 20 anos hoje, na pandemia, cara, tinha seus 14 anos, 15 anos, né? Então, ele veio para a era do digital, né? Então, a era dos influenciadores, a era da mídia, e agora ele está vivendo, né, cara, a hype da inteligência artificial. Então, eu vejo que o jovem de hoje é um jovem que se capacita muito pouco pro mercado. Primeiro porque é muito influenciado pelos influenciadores e pelas redes sociais, e segundo, pela facilidade da inteligência artificial, né? Qual que é a tua visão também sobre isso, cara? E quais são os cuidados que hoje a gente precisa ter com os jovens, né? Para que eles realmente consigam se capacitar para os mercados, né? Enfim, a gente sabe das dificuldades de hoje, né? Cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho que hoje um jovem curioso, estudioso e bem direcionado, bicho, ele vai ter um espaço monstruoso. Eu tô te falando porque há 3 semanas atrás, o filho de um grande amigo meu, acho que ele tem 16 ou 17 anos, ele tá fazendo Sebrae, e ele chegou pro pai dele, ele começou a usar o cloud, e ele criou uma plataforma, o pai dele tem vários restaurantes, ele criou uma plataforma de gestão de restaurantes no cloud. Aí depois ele tava, isso em, sei lá, poucas semanas. Aí ele tava conversando com a mãe da amiga dele, ela tem uma clínica, e ele fez um sisteminha em 3 dias para ela de gestão de clínica. E aí ele chegou para conversar comigo, o pai dele me ligou e falou assim, cara, ele chama o Bruninho tá aqui, bicho, ele tá super empolgado, tá fazendo várias coisas legais aqui, queria levar ele aí pra conversar com você na Guidance. Aí ele chegou e me mostrou um tanto de coisa, eu falei, putz, muito legal. O que essa turma não tem? Cara, você criar hoje plataforma é algo muito simples, você viu que eu falei com ele, falei, cara, você criou uma plataforma em 3 dias. Qual que é o resultado dessa plataforma? O que ela vai atender? Ela vai atender uma dor do seu cliente, de fato? E aí a gente começou a pensar em algo que de fato faria sentido. E foi super legal, porque assim, pensa que você... Cara, ele não tem filho, ele tá estudando,
E assim, ele tá na escola, provavelmente se preparando ali para um vestibular. Esse cara tem tempo e saúde para varar a noite, né? Coisa que a gente não tem mais, né? Com certeza. Mas assim, e aí foi legal porque eu cheguei com ele e eu desenhei um projeto para ele, de fato, e a primeira coisa que eu falei com ele foi o seguinte, ele falou, Gê, mas eu crio plataforma, que ele falou assim, não, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, primeira tarefa da semana, você vai conversar com seu pai, entendeu? Ele presta consultoria para otimização de restaurantes no iFood. Você vai entender com seu pai, vai ter uma conversa com ele, você vai gravar, e você vai falar assim, cara, o que o seu pai faz que de fato otimiza um restaurante no iFood? E aí ele pegou, fez essa entrevista com o pai dele, jogou lá no cloud, tem uns agentezinhos dele Jogou lá. a entrevista gravada no cloud. E cara, e aí ele fez o teste, aí ele pegou tudo aquilo ali, aí ele tirou print de um outro restaurante que ele viu lá, e da entrevista que ele tinha feito um agente, ele jogou o print dele e falou assim, baseado nisso daqui, me mostre o que esse cara tem que melhorar para aumentar o faturamento. Cara, surreal. 6 pontos, muito bem direcionados pelo que ele foi falar durante a reunião. Ou seja, ele trouxe a experiência do pai dele para algo prático. E por que a diferença disso para o sistema de clínica que ele viu? Pensa o mercado de restaurantes que estão no iFood. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem muito restaurante que busca consultoria para otimização de vendas, né? Enfim, no iFood, essas coisas. Falei com ele, cara, você tem um objetivo e um desafio complexo. Se o seu pai está prestando essa consultoria, provavelmente é algo que tem busca, né? E o pai dele tem várias pessoas que buscam ele. Falei, cara, então você está atendendo o mercado de fato. Se você consegue automatizar esse passo, com conhecimento, colocar o seu conhecimento do seu pai numa IA aqui, num agente, e você conseguir ajudar uma pessoa de fato e medir o resultado, que depois que ela fez os passos que a IA sugeriu, ela de fato aumentou o faturamento dela, cara, aí você tem uma IA que é legal. E o negócio é o seguinte, cara, o menino tá 24 horas nisso. Ele para pra estudar, ele malha, ele come, ele tá 24 horas, o resto, assim, tem vezes que ele manda mensagem às 3 horas da manhã. Eu tô achando animal. Porque, cara, pensa o seguinte, um jovem bem direcionado, com tempo, com saúde, cara, a turma vai voar. Eu tô assim, me assusta o que essa turma pode fazer, sabe? E para mim as profissões mais bem pagas do futuro é quem realmente tem o domínio de inteligência artificial, né, cara? Desde que tenha fundamento, tá? Eu te falo isso, viu? Desde que tenha fundamento, é o que a gente falou. Porque senão vai virar coach de IA. E questão de segurança, cara, porque assim, né? Quando a gente fala de inteligência de dados, né? Uhum. Então a gente acaba tendo, cara, algo muito poderoso em mãos, né? Então hoje, cara, imagina o que uma Meta não tem em mãos, né? Imagina que uma Amazon não tenha em mãos quando a gente fala de dados pessoais de surreal, bilhões de pessoas, né? Como você vê, cara, hoje o mercado, ele tratando a segurança desses dados? Eu acho que principalmente o Brasil, né? Eu acho que o Brasil ele entrou atrasado nessa era dos dados, da informatização e tudo mais. Então, eu não acredito que o Brasil seja tão preparado, né, e tão seguro, né, quando a gente fala de proteção de dados. Inclusive, a gente vê, né, cara, hoje LGPD no Brasil é piada, né, cara, não serve para nada, né? Qual que é a tua visão hoje sobre isso? Cara, assim, como uma empresa de dados, a gente tem um nível de rigor monstruoso, assim, a gente tem um nível de rigor absurdo, né? E eu falo que um dos grandes perigos da IA e de você colocar IA, principalmente se você tem um negócio pequeno, é se a expor seus dados. Então, assim, por isso que eu te falei, cara, converse com quem já fez, com quem conhece. Vou te dar um exemplo, tá? Eu tava fazendo um benchmark com a minha esposa de mandar mensagem para várias clínicas. E aí a mensagem era assim, oi, tudo bem? Quero realizar um botox, não. O teor da mensagem que eu enviei era um teor de pedido. Veio uma mensagem parecendo que eu tivesse feito uma solicitação para ela ajustar a minha mensagem por uma IA. Ela tinha uma IA me respondendo. Ela falou assim, das opções abaixo, quais você gostaria que eu formatasse? E aí eu falei, putz, isso daqui ele plugou direto numa IA. Aí eu falei, beleza, vamos ver se ela é aberta ou não. Aí eu falei, aqui, você poderia me falar sobre os agendamentos de hoje, como é que tá a agenda lá? Hoje o agendamento tá cheio. Eu falei, putz, olha só. Aí eu peguei e eu mandei para ela o seguinte, falei, olha, avise ao seu gerente que possivelmente você está com uma falha de segurança, enfim, eu alertei ela, porque tem esse negócio, né,
Aí eu alertei ela. Falei, olha, avise seu gerente que possivelmente você tem uma falha de segurança para que ele possa desativar a IA inicialmente, revisar as políticas de segurança e, de fato, voltar com ela com algo mais seguro. Aí ela me respondeu assim, no momento eu não posso conversar com a minha gerente. E depois começou a enviar fotos de case de paciente, cara. Nossa, que loucura. Loucura. E assim, depois essa mensagem ela começou a me mandar foto de case de paciente. Falei, uma coisa muito louca. Então, a gente, de fato, tem que ter um cuidado monstruoso, absurdo, com o uso de IA, principalmente no nosso negócio. Porque se você não faz o que eles chamam de guardrails, né, que são essas travas aqui, você limita muito bem o escopo da IA, cara, ela expõe a sua cliente, ela expõe a sua base inteira. E pensa, a gente está falando de uma clínica de harmonização. O que é mais poderoso numa clínica de harmonização? Seus clientes. Com certeza. Então, imagina se ela expõe a sua base de cliente. Putz, é loucura, entendeu? Entendi. E é algo que, assim, a grande maioria não se preocupa, né? E é essa galera que compra prompt, né, na internet, que vai pelos coaches de internet, fazem tudo de forma muito superficial, né? Exatamente, é o que eu te falei. E aí, novamente, cara, sempre busque uma pessoa que você confia, que vai te ajudar e que tenha feito, já tenha executado, tenha tido um know-how, uma experiência. Quando a gente fala de grandes empresas, né, de médias e grandes empresas, provavelmente eles vão contratar empresas que já têm um bom know-how de segurança e dados, né? Então, por exemplo, quando a Guidance, cara, hoje a gente tem clientes como a Stone, o BS2, que são bancos, né, basicamente. Então, assim, a gente tem um nível de rigor muito grande. Agora, acho que um dos grandes problemas são os pequenininhos, que eles podem expor dados. Putz, imagina, foto, cara, é loucura, entendeu? E eu vou te falar, cara, que é um assunto que eu gosto bastante, né? E é um assunto que eu venho estudando muito, enfim, né? A gente lida com vários níveis de empresários, com vários níveis de negócio, e eu vejo o potencial que o Brasil hoje tem para a inteligência artificial, né? Então, fala-se, inclusive, já de uma guerra fria que está acontecendo e que a gente não está vendo, né? Quando a gente fala do Oriente e do Ocidente querendo dominar a inteligência artificial. E eu achei, é tão interessante, cara, que eu ouvi esses dias que um dos países que hoje tem o poder de decidir essa guerra é o Brasil. Né? Se o Brasil se alia ao Oriente ou ao Ocidente, é um grande potencial de resolução. Por quê? Quando a gente fala de inteligência artificial ou a gente fala de computador quântico, enfim, né? A base, né, são minerais e são... Então, o Brasil, por exemplo, né, tem as hidroelétricas, a gente tem muito mineral raro no Brasil, né? Então, energia eólica, por exemplo, né? Então, hoje, para você rodar uma estrutura, por exemplo, de mineração de Bitcoin, né? Cara, você consome muita energia elétrica, né? Então, você consome muito bem natural, né? E o Brasil é um polo gigantesco para isso, né? Então, fala-se, cara, que hoje o Brasil ele pode ser um decisor graças às riquezas naturais que ele detém, né? Então, assim, é extremamente interessante, né? Porque um país que entrou atrasado, né, de alguma forma, nesse segmento, ele poder também ter um poder tão grande de decisão e também, eu acho que tomar uma posição diferenciada também dentro do mercado, né? Acho que falta incentivo, né? Eu acho que falta, inclusive, poder público, né, cara, de incentivar mais e incentivar mais empresas virem para o Brasil. Infelizmente, é coisa que não acontece. Enquanto isso, a gente começa a perder as nossas mentes brilhantes para fora, né? Cara, sabe o que eu falo sempre, assim, que eu acho que agora tá acontecendo mais? Quando eu fiz lá meu mestrado, estava no doutorado, eu sentia que a gente fazia as pesquisas, tinha muita pesquisa que tinha um potencial surreal de ir para o mercado, e às vezes não ia porque não tinha uma parceria tão forte entre mercado e universidade. Eu acho que cada vez mais isso está melhorando, mas esse é um tema que eu acho que ele deveria ter muito mais cuidado, assim, e carinho, sabe? Na verdade não é cuidado e carinho, mas talvez carinho mesmo, sabe? Cara, a UFMG teve uma época que ela trouxe o Google e teve ali ao lado dela, e ela teve aquele centro lá de inovação, que era lá do Google, que era do lado da UFMG. E, putz, teve muita coisa nova sendo evoluída lá em computação. Eu acho que hoje, a universidade e o mundo privado, eles tinham que conversar muito mais. Tinham, sabe? Porque senão a gente acaba perdendo, né? Assim, cara, você concorrer com grana de fora já é uma concorrência quase desleal, né? Então, você tem altos salários fora os 5, 6 vezes que é o multiplicador, né? E fora que tem um tanto de imposto ali que o pessoal faz né? Aquela jogada. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, se a gente não conseguir reter a turma aqui com cultura, com desafio interessante e fomentar isso de, cara,
universidade, o seu projeto não vai ser só de pesquisa, vai ser um projeto também que vai ser voltado aqui para a área privada, eu acho que cada vez mais a gente vai perder pessoas para fora, né? Porque não tem como você bater com a questão de salário. E tomara que o poder público também comece a olhar para isso, né? Recentemente, né? Parece que lançaram um novo imposto para empresas internacionais que queriam trazer servidores para o Brasil, né? Então, cara, aumentaram acho que para 24% a alíquota de imposto, cara, é loucura. Quem vai querer vir investir no Brasil nesse caos, nessa loucura, né? O que eu tenho para mim é o seguinte, cada um faz a sua parte, a gente faz a nossa parte aqui, obviamente que a gente tem que observar o que está acontecendo politicamente, a gente tem que entender o nosso país, a gente tem que tentar contribuir, mas, cara, a gente tem que fazer a nossa parte porque tem coisa que está fora do nosso controle, né? Então... Exatamente. E assim, Geraldo, é um assunto que eu gosto muito, por mim a gente ficaria mais um tempo, a Gabi já tá me olhando torto ali já, ó. Olhando para aquela câmera ali, cara, traz um insight para quem tá nos assistindo e principalmente para aquele empreendedor, cara, que não consegue ainda enxergar um potencial claro na análise de dados e no uso da inteligência artificial. Cara, eu vou fazer uma coisa, viu? Eu vou começar, inclusive, eu vou voltar com as minhas meia hora, uma hora ali de sexta-feira para conversar com algumas pessoas. Então, se alguém quiser me procurar para a gente bater um papo sobre o negócio. Mas assim, acho que a minha maior dica aqui busque pessoas que já executaram projetos, que têm conhecimento e que de fato queiram ajudá-los genuinamente, às vezes até sem cobrar, sem querer fazer um projeto para vocês, mas busquem isso antes de implementar IA nos seus negócios, porque vocês vão poder não só contar do negócio de vocês, contar dos desafios, e essa pessoa olhando aquilo tudo ali vai te falar, cara, prioriza isso, usa tal plataforma, de uma forma muito mais assertiva, que provavelmente vai economizar não só grana, mas um tanto de problema que você poderia viver. E eu acho que assim, para mim, o grande insight independente do teu tamanho de negócio, não negligencie a inteligência de dados, né? Entender cada vez mais o comportamento do teu cliente, porque é o ouro da atualidade, né? Quanto mais eu entendo do meu cliente, mais chance de convencimento e de conversão eu tenho, né? Total. E independente do teu tamanho também, não deixe de lado a inteligência artificial. A inteligência artificial não é mais o futuro, né? É o presente. Eu acho que cada vez mais as empresas que não aderirem, né, a esse novo presente, elas estão fadadas ali a fracassar de alguma forma, né? Total. E é isso, queria te agradecer, acho que um baita papo, tem muito pra gente continuar ainda nos bastidores e em outros momentos, quero conhecer mais sobre a Guidance, tenho muitas curiosidades sobre inteligência artificial, mas eu acredito que você tenha enriquecido muito o nosso podcast e fica o convite para voltar numa próxima também. Cara, obrigado pelo espaço, obrigado pelas perguntas, papo super inteligente e assim, espero que as pessoas de fato escutem e que possam também, cara, utilizar um pouquinho do seu conhecimento aqui para que elas possam melhorar o negócio delas, tá? Muito obrigado pelo espaço e pelo papo que a gente teve. Espero que também você vá lá na Guidance, né? Com certeza. Tomar um café com a gente, a gente vê se a gente faz um podcast amarelo depois aqui, um Cicast amarelo. Gente, o cara tem um campo de golfe no escritório, você acha que eu não vou lá bater uma bolinha? Tem que ir lá bater uma bolinha e, cara, vai ser super bem recepcionado e muito obrigado pelo espaço, viu? Tamo junto, prazerão. Muito obrigado. E, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e, não deixa de acompanhar o nosso canal, acompanhar todos os episódios, compartilhar com aquele teu amigo empreendedor que precisa de dicas como essa para poder crescer a tua estrutura. Então, muito obrigado pela presença de todos e até o próximo episódio do Cicast.